facas escondidas, ameaças sussurradas e um mistério envolto em medo. Natalia Grace traz consigo não apenas sua história, mas um arrepio constante na espinha. Olá, queridos e queridas, sejam mais uma vez bem-vindos aqui no vosso canal BNTV2. No vídeo de hoje vamos falar de uma mulher que fingia ser uma menina inocente, mas afinal de contas existia uma história oculta atrás. Fiquem ligados, para quem ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não esqueça daquele like porque nos incentiva bastante. Um pouco de terror na tua vida para alegrar o teu dia. Bora lá. Natalia Grace nasceu em 4 de setembro de 2003, na Ucrânia, filha biológica de Anna Volodymyrivna Gava. Assim que nasceu, ela foi diagnosticada com displasia espondilofisária congênita, uma forma rara de nanismo. Anna Gava relata que colocou sua filha para adoção após perceber que não iria ter condições de lidar com a série de limitações impostas à filha a partir de seu diagnóstico. A Anna então foi uma criança que nasceu com um problema de nanismo muito raro, mas só que a sua mãe, quando deu conta que a menina nasceu com um problema muito raro, viu que não conseguiria custear a sua vida, nem conseguiria sustentá-la. E aí ela teve que fazer algo não muito bom, que foi abandonou e colocou ela na adoção. Mas quem adotou a Natalia Grace? Será que suportaram, já que a mãe tinha abandonado ela? A família Barnett, Michelle e Kristen Barnett eram casados e tinham 3 filhos. O filho mais velho do casal era autista e com uma inteligência acima da média. Aos 15 anos, já havia ganhado prêmios e ministrado palestras. Por conta do diagnóstico do garoto, os Barnett sempre promoviam encontros de pais com filhos autistas e também possuíam um daycare em sua casa. A família Barnett tinha um filho que era autista. Com esse filho autista, eles desenvolveram um daycare em sua casa, da qual conseguiam receber ou acolher crianças com algumas limitações e cuidavam delas. Mas só que eles não esperavam algo muito específico iria acontecer, pois eles queriam adotar uma criança haitiana, mas o processo não deu certo devido à burocracia. Num dia qualquer, eles recebem uma ligação da Flórida, dizendo que tinha uma menina que estava no processo de adoção e se por acaso eles quisessem adotar ela, tinham que adotar em 24 horas. Algo assustador. Eles tinham que fazer em 24 horas. Caso contrário, eles perderiam, porque a menina ia ser colocada no sistema de adoção nacional. Então eles viram que seria uma oportunidade da qual eles tinham. E a menina tinha apenas 6 anos, segundo a empresa de adoção da qual a menina estava. Mas quem é essa menina? Quem será? Será que é a Natalia Grace? Michelle Barnett relata ter tido uma sensação de estar fazendo a coisa certa. No mesmo dia, o casal voou até a Flórida para dar sequência no processo. O casal não viu Natalia quando ela chegou, somente meia hora depois. Outro casal adotivo havia deixado no local e eles chegaram a vê-los entrar e sair. Assim que se encontraram, Natalia veio sorridente na direção do casal e prontamente os chamou de mamãe e papai. Kristen conta que tudo parecia perfeito, como elas esperavam. A menina tinha a mesma idade de seu filho mais novo e ela pensou que eles poderiam crescer juntos como irmãos gêmeos, mas eles não esperavam que algo totalmente sinistro, horror, estranho poderia estar atrás dessa toda a história. Então assim a família também decidiu em tirar algumas férias lá na Flórida. Natalia e seus novos irmãos visitaram a Disney e se divertiram muito na companhia dos seus pais. Fatos estranhos logo na primeira noite, quando Kristen foi dar banho em Natalia, percebeu que a pequena já possuía pelos pubianos, uma coisa que crianças de 6 anos não têm, mas a Natalia já tinha. Algo sinistro, ela percebeu. Ela comentou com o marido. Em uma rápida pesquisa na internet, eles descobriram que a idade mínima que isso acontece seria a partir dos 8 anos
em diante, até nos outros atrasa um pouquinho, começa a aparecer os pelos pubianos a partir dos 9 ou 10 anos. Mas com a Natalie era totalmente estranho, porque ela começou a ter pelos pubianos a partir dos 6 anos. Será que ela tinha mesmo os 6 anos? Ou era uma adulta no corpo de uma criança? Apesar do resultado da pesquisa, o casal resolveu não levar isso em diante e demonstrar amor e compaixão pela nova integrante da família. Assim que retornaram para casa, em Indiana, a família estava passando por uma fase de adaptação. Natalie ou Natália frequentemente brincava com as crianças da vizinhança. Durante sua rotina de afazeres domésticos, Catherine ficou chocado ao perceber que roupas íntimas da Natália ou Natalie Grace estavam cobertas de um líquido vermelho, que é sangue. A menina já estava menstruando, mas teve vergonha de contar aos novos pais. 6 anos ela já menstruava? Será que ela tinha mesmo 6 anos? Essa história está em uma confusão, né? Mas vamos desvendar isso. O que afinal de contas estava a acontecer e o que afinal de contas estava para chegar aqui nessa família. À noite, Catherine contou a história ao marido e os dois pareciam procurar respostas em um amaranhado de situações estranhas. Natalie tinha mesmo 6 anos? Responde aí, o que você acha? Deixa nos comentários. No ano de 2010, a garota precisou de fazer uma cirurgia nos pés para corrigir as deformidades. Os Barnett aproveitaram a ocasião para realizar um teste de densidade óssea, um teste que revelaria se na verdade a Natalie Grace tinha mesmo 6 anos ou apenas estava fingindo a sua idade. O resultado correspondia a uma criança de 8 anos de idade. O médico responsável pelo exame afirmou que conhecia outra garota residente de Indiana que tinha a mesma doença de Natalie. Coincidentemente, as duas tinham a mesma idade. Os Barnett acharam que seria ótimo conhecer essa família que provavelmente partilha os mesmos desafios. Só que eles não esperavam que os traços de Natalie e dessa outra menina seriam totalmente diferentes. Eles marcaram um encontro. Chegando lá, os pais perceberam muitas diferenças entre duas meninas da mesma idade. Natalie tinha um rosto mais definido e com feições menos infantis. E também sua dicção e vocabulário eram mais superiores. Michelle Barnett relata que na ocasião, Natália percebeu que não se parecia em nada com a menina, apesar de ter as mesmas limitações. E em uma tentativa de parecer mais infantil, ela enchia as bochechas, evitando com que os traços mais definidos, os contornos do seu rosto aparecessem para não desmentir o que ela mentia. Já em casa, nos dias que seguiram, Natália contava detalhes de sua vida na Ucrânia, antes de vir para os Estados Unidos. Os pais, na intenção de tornar o ambiente mais familiar, convidaram para jantar uma vizinha que também tinha nascido na Ucrânia. Algo totalmente esquisito já poderia começar a acontecer após esse encontro da Natalia Grace com esta mesma vizinha. A mulher, assim que viu a garota, começou a falar em ucraniano e a Natália parecia não entender absolutamente nada em ucraniano. Em uma segunda tentativa, foi-lhe mostrado as letras do alfabeto que ela também não reconhecida. Após este episódio, a garota passou 4 dias sem falar com a família, sem explicar o porquê. E aí vem os momentos mais obscuros. Então aí vem comportamentos obscuros que a Natalia Grace começou a manifestar. Toda a família Barnett já sentia tensão sobre a dinâmica familiar. Natalie passou a apresentar comportamentos maldosos e perturbadores. Quando a família saía de carro, ela fazia questão de sentar ao lado do irmão mais novo. Ali mesmo, ela fazia suas necessidades e esfregava todas essas necessidades que ela fazia ao corpo do seu irmão. Segundo Michelle, Natalie
tentou se jogar do carro algumas vezes para chamar a atenção dos pedestres, ou seja, de pedestres. Era comum que ela escondesse os brinquedos dos irmãos e os chantageasse para devolver. A garota passou a esconder facas no travesseiro. Mas para que ela fazia tudo isso? Esconder facas no travesseiro? Será que ela queria esfaquear? Tirar vida de algum membro da sua família ou da sua nova família? Tudo estranho. Tudo estranho. Será que ela via fantasmas? Não sei. Mas tudo isso é estranho. Tudo estranho. Tudo estranho. O que ela via? Vozes sussurrando? Via o quê? Será que é como a história da Emily Rose? Ouvia vozes. Lucifer possuía o corpo dela. Mas por que ela escondia facas debaixo do travesseiro? A família manteve isso em segredo por alguns meses. Parte por acreditar que fosse apenas um período de rebeldia e parte por não saberem a avalanche de episódios estranhos desde a adoção. A pressão sobre os pais aumentou e eles decidiram procurar uma ajuda médica. É a única opção que eles tinham para fazer, procurar uma ajuda médica para saber, afinal de contas, o que está a acontecer. A Natália foi levada a um terapeuta que, após algumas consultas, a diagnosticou com sociopatia. Segundo o médico, ela sabia o impacto de suas ações e obtinha prazer com aquilo. Houve 2 episódios em que o Michael Barnett acordou pela madrugada e percebeu que a Natália as observava dormindo. Mas afinal, o que ela queria? Perguntas que rolavam sobre a mente ou passavam sobre a mente de Michael Barnett. No primeiro dia, ela disse que simplesmente estava observando. E no outro, ela estava com faca nas mãos. O que ela queria fazer com essa faca? Ela tinha uma sociopatia e ela sabia absolutamente dos seus atos e tinha um prazer com esses atos. Quando Michael Barnett viu ela com as facas, ou com faca, ela jurou dizendo que não sabia por que estava com faca, o que ela estava para fazer com faca. Ela sim sabia o que ela estava para fazer com as facas. A família seguia fazendo terapia e prestando todo o cuidado necessário à menina, mas tudo só parecia piorar. Em outra ocasião, Natália pediu para ajudar Christine com a louça suja. A mãe permitiu. Segundos após, quando a Cristina retornou à cozinha, percebeu que a Natália estava colocando produtos de limpeza em seu café. A mãe ficou chocada e perguntou a ela por que colocava material de limpeza no café. Ela respondeu friamente que estava tentando envenená-la. Uma mulher que finge a idade, ou seja, uma mulher dentro do corpo de uma criança. Será que era um espírito como este? Um espírito que estava voando? Um espírito que estava simplesmente no corpo dessa menina Natalie Grace? Precisamente um destes episódios. Uma vizinha chamou a polícia e uma denúncia de negligência foi feita. Ao chegar no local e ouvir o relato dos pais, o detetive responsável decidiu seguir uma investigação a fim de comprovar a real idade da garota. A polícia conseguiu obter a certidão de nascimento ucraniana da Natália. Foi possível descobrir que a mãe abandonou ainda no hospital. A mãe não tinha dado ela para adoção, mas abandonou ela no hospital. E o hospital é que se encarregou de colocar ela para adoção. Documentos de 2008, ano de chegada nos Estados Unidos de América, comprovam que a garota ainda tinha a mesma altura. Fato estranho até para a criança com nanismo, que durante a infância aumentam suas medidas. Na época, Natália chegou a admitir que no orfanato ucraniano foi orientada a mentir sua idade, pois percebendo menor seria mais fácil uma adoção. Um novo teste de densidade óssea foi feito e o resultado não foi diferente. Revelou a sua idade verdadeira. Algo muito chocante. Os pais esperavam que a Natalie Grace tivesse uma idade menor conforme estava nos seus documentos. Mas no orfanato ucraniano onde ela estava, ensinaram ela a mentir, disseram para ela mentir. Caso contrário, não seria fácil o processo da adoção. Mas ela mentindo seria muito fácil.
algo muito chocante que veio sobre esses pais que tinham lhe adotar, a família Barnett. A família vai atrás de mais informações. Os Barnett ligaram para a agência de adoção querendo informações mais precisas sobre Natália e também sobre a família com quem ela vivia antes. A agência negou de ajudar e disse que a outra família havia deixado expressamente dito que não queria mais nenhum contato com a menina. Mais tarde, comovida com a situação, a secretária da agência retorna a ligação e reafirma a Michelle que não poderia dar informações, mas ele deveria inspecionar o que havia na bagagem da Natália. Dentro da mala, havia documento com nomes antigos dos pais. A partir dessas informações, os Barnett descobriram que dias antes de ser adotada por eles, Natália foi levada a uma convenção de pessoas com nanismo e oferecida para adoção. Na ocasião, não houveram interessados, então a primeira família passou a buscar agências desesperadamente até que os Barnett foram contatados e aceitaram Natália. A Natália Grace permaneceu menos de um ano com a primeira família que tinha adotado e eles se recusam até no dia de hoje relatar os fatos porque que negaram ela, ou seja, tiraram ela da sua família, negaram ela da adoção. Até nos dias de hoje não relataram nada sobre isso. Agora, uma nova família se posiciona e está pronto a adotar a Natalie Grace. Será que esse processo vai ser bom? Será que eles já sabem da idade da Natalie Grace e mesmo assim pretendem adotar ela? Uma nova família neste local. Natália conheceu Ayrton e Cynthia Manes e uma das vezes que saiu pedindo comida para os vizinhos. O casal percebeu que a Natália se alimentava mal e tinha dificuldades para realizar tarefas básicas. Foi aí que eles a convidaram para morar em sua casa. A essa altura, Kristen e Michelle, que estavam morando no Canadá, enfrentavam uma crise em seu casamento. Eles foram diminuindo cada vez mais o contato com a Natália, mesmo que ainda pagassem algumas de suas despesas. 2 anos após, a família Manes entrou com um pedido para adotar a Natália legalmente. Eles acreditavam que ela era uma criança de 13 anos na época, mesmo tendo conhecimento dos fatos que mudaram sua idade. Os Barnett foram contra essa família, foram contra essa adoção, dizendo que a idade não era aquela que eles acreditavam ela ter. O juiz indeferiu o pedido. Apesar disso, ela continuou morando com o casal e sendo criada como uma criança. Segundo a nova família, ela era uma irmã maravilhosa para outras crianças e nunca apresentou qualquer comportamento violento. Os Barnett foram acusados de negligência infantil por terem abandonado a Natália em 2013, período em que ela morou sozinha. A moção baseia-se em novos testes de densidade óssea que apontavam que a Natalie Grace era uma criança. Eles foram presos e liberados após pagarem uma fiança de $5.000 por cada pessoa. Não barato, muito dinheiro. Ou seja, a Natalie Grace só levou prejuízos para essa família Barnett. Mais prejuízos acima de prejuízos. A mídia tomou conhecimento da história. Nesse momento, Michelle e Kristen não eram mais um casal, porém continuavam afirmando serem as reais vítimas desse caso. Natalie participou de programas televisivos junto à sua nova família. A mãe biológica da menina confirmou que ela havia nascido em 2003 e não poderia ser uma adulta. Jacob Barnett, um dos filhos do casal Barnett, disse que sua mãe não é totalmente inocente na história. E Michelle afirma que já presenciou atos de violências de sua ex-esposa. O ex-casal Barnett tem registros policiais de violência doméstica e agressão física. Apesar de que essas denúncias, ou seja, as acusações de negligências foram retiradas, ainda os Barnett enfrentam um processo de abandono de uma pessoa incapaz. Você viu essa história? Uma menina que gerou confusão até uma separação em um lar. O que você achou dessa história? Gostou? Se
Se você gostou dessa história, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixa aquele teu like maroto, porque precisamos dela. Próximo vídeo espera por você. Casos solucionados ou não solucionados, é aqui que você encontra. Até lá, fique atento para viver mais terror. Tamo junto.